Olá, boa noite a todos. Boa noite. Hoje, sexta-feira, um dia muito propício para falarmos sobre o assunto ansiedade. Boa noite, Lígia Vilela. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Afinal, o que é? Quais são os sintomas físicos, psíquicos, quando a ansiedade se torna um problema? E quais são os tipos de tratamento? Afinal, todos nós sentimos a tal ansiedade. Eu vou aguardar só mais um minutinho para que o psicólogo Evandro possa entrar. Oi, Evandro! Boa noite, Gui, boa noite. Sejam muito bem-vindos, Gilberto. Bom, eu já apresentei o tema aqui, pessoal. Hoje nós vamos falar então sobre ansiedade com o psicólogo Evandro Alvimar. Ele já está aqui, já vou convidá-lo. Bom, enquanto nós aguardamos, vai fazendo o convite aí para o seu coleguinha, vai chamando o pessoal para participar aqui conosco. Olá! Olá, boa noite a todas. Tudo bem, Evandro? Muito bem, você, Gil? Tá me ouvindo bem? Sim. Você também está me ouvindo bem? Sim, eu tô te ouvindo um pouco baixo, mas é. E eu tô ouvindo a minha voz aí no seu computador. Se você puder abaixar só um pouquinho, por favor, só para não dar um eco, sabe? Uhum. Boa noite, Renata, Stephanie. Oi. Tudo certo? Certo. Vamos lá? Vamos lá. Evandro, seja muito bem-vindo ao País Convida. Estou muito feliz de você ter aceitado este convite, né? Já faz um tempinho que eu estou aqui aguardando para te receber. E para mim é um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Sei que você é especialista, né, nesse assunto, ansiedade, e eu gostaria que você se apresentasse para a gente, né? Quem é o Evandro, onde você mora, onde você estudou e onde você está atuando neste momento. Pode ser? Ok. Pode, com certeza. Então, boa noite, Gil. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Boa noite a todos que estão presentes, alguns rostinhos conhecidos aqui. Então, eu sou psicólogo, me formei em Bom Despacho, né, em Minas Gerais, juntamente com a Gilmara, que está aqui comigo nesse momento. Nós nos formamos em 2015. E de lá para cá, eu fiz uma especialização em terapia cognitiva comportamental em Belo Horizonte. E desde então, eu estou atuando na clínica. Eu sou psicólogo clínico, atuo nos municípios de Guaratinga e Pará de Minas, aqui no centro-oeste de Minas, né? Realizo esses trabalhos individuais e tenho realizado também muitos trabalhos voltados para a ansiedade, alguns trabalhos em grupo, e depois a gente vai tendo a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso aqui também. Certo. Ok, eu acho que a gente já pode começar. Né, Evandro, antes da gente iniciar a live, eu mandei uma mensagem para o Evandro assim: nossa, já está quase na hora, já está me dando um frio na barriga.
Aí ele retornou: olha, eu também estou um pouco ansioso aqui. Afinal de contas, Evandro, o que que é a ansiedade? Porque a gente tem falado sobre ela agora, então, né, após o início da pandemia, da quarentena, né, com toda essa mudança, né, muitas pessoas mudaram assim bruscamente a sua rotina. Então, assim, com toda essa mudança, tudo a gente fala que é ansiedade. Por exemplo, eu estou comendo mais é porque eu estou com ansiedade, eu não estou dormindo direito é porque eu estou com ansiedade. Afinal de contas, o que é? Vamos lá. Então, na verdade, eu tô com frio não só na barriga, mas no corpo todo, né? Porque tá muito frio aqui. Então, a questão é frio ou ansiedade? Mas como a gente fez a chamada da ansiedade, vamos falar da ansiedade, né? Então, a ansiedade ela é uma resposta fisiológica do nosso organismo, né, que prepara o nosso organismo para situações de perigo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na época das cavernas, quando o homem das cavernas se via em situação de perigo, o que acontecia? O organismo enviava para o cérebro e para o corpo, né, diversos estímulos e sinais para que esse homem estivesse atento, né, a possíveis predadores para que ele pudesse tomar uma decisão. Então, veja, aquelas pessoas que ouviam esses sinais, elas sobreviveram, né, àquelas situações difíceis, aqueles tempos difíceis. Então, veja, nós somos descendentes de pessoas ansiosas e medrosas que souberam prestar atenção a esses sinais e tomar decisões necessárias para proteger as suas vidas, né? Então, veja, a ansiedade é uma emoção absolutamente normal e importante, porque Importante. diante da ansiedade eu me preparo, eu planejo, eu me organizo, porque se eu não fosse ansioso, eu não conseguiria ter um planejamento e talvez eu não conseguiria fazer algo bem feito, podemos dizer assim. Então, a ansiedade, ela prepara o nosso organismo não só para uma situação de perigo, mas também para situações importantes, né, que a gente, eventos importantes que a gente vai ter ao longo da nossa vida. Então, nós precisamos aprender a conviver com esses sinais de ansiedade e precisamos entender a importância dela para não só para a nossa sobrevivência, mas para que a gente também possa evoluir, crescer, aprender, né, se desenvolver enquanto pessoa. Porque, veja bem, enquanto a gente está na zona de conforto, se a gente não está fazendo nada na nossa vida, talvez a gente não encontre tanta ansiedade. Mas se eu busco coisas importantes, coisas interessantes, como Caligares disse, né, sabiamente no artigo, não quero uma vida feliz, eu quero uma vida interessante. Então, quando eu busco uma vida interessante, essa vida vai me proporcionar mais ansiedade, né? A partir daquilo que eu estou fazendo, das coisas que eu busco, certamente a ansiedade ela vai estar mais presente. Mas eu não posso entender essa ansiedade como uma inimiga, né? A ansiedade, na verdade, ela é nossa amiga. Então, nós precisamos aprender a lidar com ela, a entendê-la, a conhecê-la, né? Porque senão a gente acaba repetindo determinados padrões de coisas que a gente escuta, tipo, que a ansiedade é uma coisa ruim, que a ansiedade não é boa, que a gente tem que fazer alguma coisa para cuidar dessa ansiedade, e a gente literalmente tem, nós precisamos conhecê-la e dar alguns passos necessários em função daquilo que é importante para a gente, e aqui a gente vai elaborando, né, quais são esses passos. Perfeito. Evandro, você falou aí como as pessoas sentiam, né, que os seus corpos estavam em perigo e a partir disso elas agiam. Então, assim, quais são os principais sintomas, né, que a gente pode notar no nosso corpo, tanto físico quanto psíquico também, para que a gente possa saber, assim, nossa, realmente hoje eu tenho uma entrevista de emprego. Então, assim, eu acho bem provável que qualquer pessoa diante de uma entrevista de emprego, que seja um emprego assim que a pessoa quer muito, né, conseguir, a reação natural vai ser a ansiedade, né? Então, assim, quais são os principais sintomas que você nota assim uma ansiedade ainda saudável, digamos assim?
Sim, existem alguns, a gente pode chamar de sintomas cognitivos, que surgem em forma de pensamentos automáticos, né? Ou seja, alguns pensamentos do tipo, eu tenho que conseguir algo, ou então eu não posso parar, né? Algo que vem recorrente na nossa mente é, nós vivemos uma época em que o fazer é muito constante. Então, nós chamamos isso de sistema de recompensa, onde eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa, né? Sempre fazendo, sempre em ação. Por quê? Porque existe muita competição, existem comparações, existem cobranças, exigências, existe o perfeccionismo, enfim, a nossa sociedade tem as suas qualidades e tem as suas dificuldades também. Então, quando eu absorvo esses pensamentos, né, quando eu penso, eu tenho que fazer isso agora, eu não posso parar, eu não posso perder tempo, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Veja, isso não é simplesmente um pensamento, né? Eu costumo dizer assim que esses pensamentos eles vêm acompanhados de uma emoção. Então, por exemplo, é mais ou menos assim, ó. Eu penso e eu ponho a mão na cabeça e falo assim, nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, meu Deus do céu. Então, é um pensamento que está associado a um sentimento e durante tantas vezes na minha vida, né, eu condicionei essa forma de pensar, essa forma de sentir e essa forma de se comportar. Então, se eu fiz isso tantas vezes, literalmente é um pouco difícil, podemos combinar, da gente mudar isso. Mas o primeiro passo é a gente reconhecer esse padrão, né? Eu preciso reconhecer que existem padrões de pensamentos, como eu tenho que, eu não posso parar, não posso perder tempo, e assim vai. Esse pensamento está associado a um sentimento, uma emoção, eu tomo isso como uma verdade, essa emoção novamente se conecta com esse pensamento, e eu preciso estar sempre fazer, né? Então, você cria esse ciclo vicioso, repetitivo, e isso vai gerando muito sofrimento, e a pessoa, literalmente, ela vai sentindo outros sintomas, né? Posso continuar? Claro, claro. E aí, quais são esses outros sintomas? Antes da gente entender esses outros sintomas, nós precisamos lembrar que simplesmente pensar assim, então eu preciso pensar que eu não tenho que fazer isso agora, eu preciso pensar que eu preciso dar pausas. Sim, só que não é só isso. Existem muitas coisas implícitas, né, que não estão claras conosco, que a gente precisa, claro, pensar num processo de psicoterapia para a gente se entender melhor, para a gente se conhecer melhor, né? Quais são realmente esses pensamentos, qual é a origem deles. Muitos desses pensamentos vêm da infância, às vezes vêm dos contatos com as pessoas próximas e tal. E aí a gente precisa começar a ressignificar determinados pensamentos, né? E nós precisamos também trabalhar mudanças de comportamento. E principalmente saber lidar com aquela emoção que surge, né? Então a gente já vai chegar na emoção, mas antes, vamos compreender os sintomas somáticos, né? O que são os sintomas somáticos? São os sintomas corporais, os sintomas físicos que a gente sente quando nós estamos com ansiedade. Então, é claro que esses sintomas são variáveis, dependendo da pessoa e do momento, mas a gente sente uma certa tensão muscular, uma certa rigidez, né? Então, às vezes o meu corpo fica duro, eu fico às vezes um pouco rígido, e falta o que? A flexibilidade, que tantas modalidades esportivas aí nos proporcionam, e que a consciência também ela é necessária, né? A consciência que o meu corpo está rígido. Por exemplo, nesse momento, se eu percebo que o meu corpo está rígido, eu posso simplesmente enviar esse comando, relaxando o corpo. Relaxando aqui a mandíbula, relaxando os ombros, né? Corrigindo a postura não rígida, mas flexível, e a coluna ereta. E aí percebo se as minhas pernas estão tensas e envio um comando, relaxando as pernas, né? Então, assim, existem inúmeras técnicas que nós precisamos buscar, que nós podemos aprender, que nos ajuda a lidar com a ansiedade, com a amiga ansiedade, né? E aí, os sintomas somáticos, eles são diversos. Então, essa tensão muscular, tremores. Então, veja, imagina que eu estou muito ansioso em função de alguma situação e eu começo a tremer, né? Então, reconhecer que eu estou tremendo, de acordo com os estudos, alguns estudos sérios, quando a gente reconhece, quando a gente observa o que está acontecendo, como, por exemplo, minha mão está tremendo, isso é o suficiente para acalmar o nosso sistema límbico.
que é o nosso sistema emocional, né? Especificamente as amígdalas, né? Que quando nós estamos muito ansiosos, estressados, agitados, as amígdalas estão hiperativadas, né? E a gente acaba sendo muito reativo. Então, veja, esse padrão mental, ele é comum, ele é condicionado, ele está ali. Então, se você fala assim, olha, eu tenho a intenção de estar entendendo isso, de estar aprendendo mais sobre isso, e eu tenho a intenção de desenvolver mais isso. Então, já é um bom começo essa intenção, a consciência de que você quer entender um pouco mais, tomar consciência do que acontece com você, que aí você pode fazer escolhas. Então, veja, como eu tomo consciência que as minhas mãos estão tremendo, e eu observo isso acontecendo, e eu fico observando, mas sem julgamento, sem curiosidade, sem me criticar, sem, sabe? Porque geralmente, o que a gente faz? Quando a gente percebe alguma coisa que a gente julga que não é boa acontecendo com a gente, nós somos reativos e a gente começa a se criticar, se julgar, se maltratar, que raiva, como eu estou ansioso, como eu sou ansioso, porque algo não dá certo comigo e tal. Então nós precisamos parar e observar uma coisa de cada vez. A ansiedade, as ruminações, é muita coisa acontecendo, né? Em mindfulness, que é uma ciência nova, embora as práticas sejam milenares, o pessoal costuma entender assim, falar que é como se a nossa mente fosse povoada por diversos macacos, né? Que ficam pulando de um galho para o outro, e mais do que isso, macacos picados por escorpião. Então, o tempo todo pensando, ruminando, tudo muito bagunçado, tudo muito misturado, e às vezes a gente não sabe lidar com isso. Então, o que a gente faz nesses momentos de muita ansiedade, de muito barulho mental? Nós precisamos parar e começar a observar uma coisa de cada vez, com curiosidade. Eu vou perguntar nesse momento, porque assim, gente, a gente tem que prestar muita atenção no que o Evandro está falando, porque ele dá muita informação ao mesmo tempo, e no sentido assim, ele já está ensinando ali, ele já está fazendo terapia para quem está aqui assistindo. Ele já está ensinando a forma como que a gente deve observar o nosso corpo, os nossos pensamentos, a forma como a gente precisa aceitar esses sentimentos, essas sensações, né, Evandro? E não rejeitá-las. Mas o melhor que você falou para mim até agora foi: a ansiedade é a sua amiga. Porque muitas vezes, por não sabermos controlá-la, né, a gente, às vezes, é a ansiedade que começa a controlar a gente, e aí a gente vê a ansiedade como uma inimiga, né? Então, assim, Exato. nossa, eu não suporto mais que ansiosa, né? E tem muito a ver com essa questão do controle, né? Também, o Evandro, a pessoa, às vezes, ela quer controlar algo que não tem controle. Né? Então, assim, Uhum. em relação desses sintomas que você estava comentando, só que muitas vezes a gente não percebe, né? A gente não percebe que esses sintomas estão chegando, porque a gente está focado em alguma preocupação que também não está ainda consciente, e aí esses sintomas aparecem de repente. E aí, como que a pessoa vai saber assim, nossa, eu acho que esse sintoma está muito forte? Como que a pessoa vai saber diferenciar assim? Tem um limite, algo que seja uma ansiedade que seja aceitável? Qual que é o limite entre o aceitável e o que já se torna patológico? O que, né, já se torna crônico? Sim. Essa pergunta é muito boa. Nós precisamos entender o quanto que essa ansiedade está nos causando sofrimento, né? O quanto que está sendo difícil para a gente. Então, veja, no início a gente falou sobre a importância de buscar objetivos na vida, né? De buscar aquilo que é valor para nós, e isso, essa vida interessante, não essa vida feliz, que é diferente, essa vida interessante vai gerar mais ansiedade e tal. E aí, o que acontece? Eu preciso tomar consciência o quanto que aqueles sintomas, eles estão me afetando, né? Se de repente tem mais de uma semana que eu estou com muita dificuldade de lidar com sintomas físicos, tremedeira, muito ruminação mental, falta de ar, né? O que acontece? Eu posso pedir ajuda, se eu não estiver conseguindo lidar melhor com isso, né? Agora, se eu posso pedir ajuda antes de precisar, por que eu preciso esperar eu manifestar sintomas intensos de ansiedade? Né? Então, por que eu não posso pedir agora? Então, existe um conjunto de técnicas de conhecimento aí disponíveis hoje, sabe?
que realmente nos possibilita tomar consciência disso e fazer escolhas, né? Então, quando você disse assim, repetindo, a ansiedade, ela é sua amiga. Geralmente, o que a gente faz? A gente vê essa ansiedade como uma inimiga e a gente fica brigando com ela. Então, veja, eu fico ansioso por estar ansioso, né? E se eu fico brigando com ela, se eu vejo essa ansiedade como minha inimiga, isso me deixa mais ansioso. E aí eu entro de novo naquele ciclo repetitivo do início, onde eu venho pensamentos automáticos, aquilo gera emoção, essas emoções se conectam novamente com o pensamento e eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Então eu preciso primeiramente parar, né? Às vezes a gente observa nas práticas clínicas que a pessoa chega com ansiedade e ela começa a falar um monte de uma coisa já fala outra, eu já falo uma coisa que ela está sentindo, uma coisa que ela está pensando, está tudo muito misturado. E aí eu falo, para, respira. Vamos uma coisa de cada vez, né? Então a gente precisa observar uma coisa de cada vez. No primeiro momento, a gente compreendeu os pensamentos. Claro que numa live a gente não consegue fazer um trabalho consistente, né? Aqui é mais a nível informativo. Essa live não substitui um processo terapêutico, mas dá para a gente entender, dá para a gente aprender um pouco aqui, né? No primeiro momento, eu posso observar os pensamentos automáticos que surgem e eu posso pensar sobre aquilo que eu penso. Eu preciso questionar esses pensamentos. Como assim eu não posso parar? Como assim eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa? Né? Ou, ao contrário, como eu tenho que estar sempre quieto, não posso fazer nada? Porque nós dois temos, nós temos, né, esses dois, nós podemos chamar de sistemas. Tem um sistema de recompensa, que é aquele que está sempre fazendo alguma coisa, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, e a pessoa acha que ela é assim, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Mas, na verdade, nós nos formamos assim, nós estamos condicionados a isso, e nós podemos escolher fazer diferente. Então, eu percebo pensamentos automáticos e começo a questionar esses pensamentos. Assim, não, eu posso dar mais pausas durante o meu dia. Eu posso observar mais isso que está acontecendo comigo, porque, mais uma vez, tomando consciência de sinais e sintomas, observando isso, não vendo isso como inimigo, naturalmente, isso já envia uma calma para o sistema límbico, para esse sistema emocional que está ali hiperativado e condicionado. Então, eu começo a observar. Em vez de eu ficar brigando com isso, eu começo a observar o que está acontecendo comigo. E eu começo a nomear. Então, nomear, eu estou tenso. E aí, quando eu percebo, eu posso fazer algo ou não. Então, por exemplo, eu posso simplesmente perceber. Isso já é importante para dar essa acalmada no sistema límbico. Mas eu posso também perceber e eu posso corrigir. Eu corrijo a postura. Né? Eu posso perceber um tremor, eu posso corrigir isso? Não necessariamente. Né? Mas eu posso observar isso acontecendo. E, acredite, observar isso acontecendo já ajuda, né, na nossa calma, né, nesse treinamento desse sistema de calma, porque nós temos aquele sistema de fuga e esquiva e nós temos o sistema de recompensa. Né? O sistema de fuga e esquiva é quando a gente quer fazer alguma coisa de todo jeito, talvez a gente quer fugir dessa ansiedade, porque a gente não está aguentando ela, e às vezes a gente foge como? Através da bebida, muitas pessoas amam viajar, e às vezes a viagem pode ser uma fuga, né? Outras vezes não. Então a gente compra demais, as compulsões, repetições, pode ser tudo fuga. E a luta, quando eu estou brigando com aquilo, quando eu não aceito aquilo acontecendo, quando eu fico incomodado com isso. Então nós temos um outro sistema, que essa é a possibilidade mais assertiva, que é esse sistema de calma, esse sistema de cuidado. Mas esse sistema nós podemos treinar. E às vezes a gente precisa treinar com muito tempo, né? Porque a gente toma conhecimento disso e a gente escolhe, olha, eu estou entendendo o que vem acontecendo comigo, eu começo a observar isso e a partir desse momento eu consigo fazer escolhas. Então, existem várias formas da gente treinar esse sistema de calma, né? Esse sistema de cuidado. E nós, mamíferos que somos, nós precisamos de carinho, de amor, de afeto, não é isso? A gente sabe dar isso para as pessoas, mas a gente não sabe se dar isso. Então, veja, eu preciso pausar
Quando eu vejo que eu estou nessa bagunça toda, eu preciso pausar, eu posso colocar a mão no meu coração e observar. Em vez de eu brigar comigo e falar assim, eu não quero sentir isso, tá horrível, querer fugir para a bebida, para as drogas, nada contra, né? Você pode usar se você gosta, se você quer usar moderadamente, enfim. Mas o que que eu faço? Eu coloco as mãos no meu coração e falo, olha, tá meio desorganizado aqui, né, nesse momento, deixa eu observar isso. Você observar, você já está organizando, né? E aí você pode falar para você assim, olha, eu estou tendo alguns sintomas emocionais, sintomas cognitivos, sintomas físicos, e eu estou tomando consciência de um por um. Veja, com calma, não é tudo de uma vez. Ah, tá, minhas mãos estão tremendo, meu coração está acelerado, minha cabeça está ruminando, mas eu ainda estou falando rápido, pode ser mais lento, entende? Então a gente fica um pouquinho mais com curiosidade, com abertura, com gentileza, e aí você diz, isso está acontecendo comigo nesse momento, eu estou ansioso, as pessoas ficam ansiosas, todo mundo fica ansioso, é o que a gente chama de humanidade compartilhada, né? A ansiedade, ela faz parte da vida, e está tudo bem. Essa frase é muito poderosa, está tudo bem, está tudo Muito. bem. Aí você fala, mas não está tudo bem nada, que não sei o que tem. Aí mais uma vez, você está acionando esse sistema de recompensa, né, ou esse sistema de luta e fuga e tal. Então a gente precisa reconhecer que nós estamos condicionados numa forma de pensar, de sentir, de fazer. Nós precisamos reconhecer e fazer escolhas. Em muitos momentos nós precisamos de um processo, né? Nós precisamos talvez de alguém que nos treine para isso. Existem vários treinamentos. Uhum. E seria até a próxima pergunta que eu iria te fazer, porque não só o tratamento, tem uma pergunta assim em relação a o que eu posso fazer para me trazer um alívio dessa ansiedade que eu sinto, que eu acho que entra aí no que você estava falando, que a primeira questão é a tomada de consciência, né? E aí entra no mindfulness, que você já tinha comentado antes, né? Que é uma das formas também de tratamento. Aí eu queria te perguntar, assim, se você quiser contar para a gente o que é um pouco assim sobre o mindfulness, sobre alguma técnica. Se você quiser trazer alguma técnica ao vivo aí para nós também. Sim. Então, mindfulness é uma ciência, tá? É uma ciência nova, tem algumas décadas, mas as técnicas do mindfulness são milenares, assim. E o que significa isso? Essa palavra, ela foi traduzida para inglês, mas em português significa atenção plena. Ou seja, você tomar consciência do que está acontecendo com você aqui e agora, neste momento. Porque, veja bem, de acordo com algumas pesquisas científicas da Universidade de Harvard, em torno de 47% do tempo a gente está distraído no piloto automático, naquela mente de macaco que a gente falou. Ou eu estou lá no passado, ou eu estou no futuro, né? Se eu estou no futuro, eu estou ansioso, mas eu penso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, a ansiedade é excesso de futuro, não necessariamente. Às vezes está acontecendo algo comigo agora e eu estou ansioso porque eu não queria que isso estivesse acontecendo. Ou às vezes eu estou revivendo uma situação traumática e talvez a pessoa possa ter até o transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, ela teve uma situação muito difícil na vida dela e depois de alguns dias ela continua revivendo aquilo como se aquilo estivesse ainda acontecendo e ela fica ansiosa, né, e tal. Então, essa mente nossa, ruminativa, vai no passado, vai no futuro, ela nos adoece, sabe? Porque a gente se apega a certos pensamentos, a gente fica fundido com determinados pensamentos, a gente se funde com as emoções também, e está condicionado a determinados comportamentos, enfim. Então, o que a gente precisa entender? Que nós podemos perceber essas ruminações, você observa, e o que acontece? Quando a gente está preso nas ruminações, é como se a gente tivesse fundido assim com todos os pensamentos, com as emoções, com os sentimentos e tudo mais. E a gente precisa aprender a fazer isso aqui, ó, né? Esse distanciamento. Estou até olhando aqui se eu tenho uma caneta, porque tem um outro exemplo, mas está tudo bem. Aí eu distancio e eu começo a observar esses pensamentos, como se eles não fossem meus. E eles não são, eles são fenômenos, que vêm e vão. Na verdade, nós não somos os nossos pensamentos.
pensamentos, eles vêm e vão, e a gente costuma utilizar algumas metáforas, né, que é assim, entender os pensamentos como os carros que vão passando, ou como as nuvens no céu, né, ou como as ondas do mar que vêm e vão. Então, a gente, mas com esse distanciamento, nós podemos chamar de difusão, sempre observando, né? Até é curioso que essa semana um paciente falou comigo assim, tá, mas esses pensamentos, mas eles demoram a passar. Eu penso, olha, tá tudo bem. Você pode pensar que é como se fosse um trio elétrico, ele vai passar bem devagarzinho, mas você faz essa difusão e você observa ele, assim, olha, eu estou pensando. Porque se eu não consigo fazer esse distanciamento, eu estou fundido, e aí com certeza eu vou lutar, eu vou brigar, eu vou querer fugir. Então, isso aqui é observar aquilo que a gente vem falando. Observa, toma consciência, porque só assim você vai conseguir fazer escolhas, sabe? E é mais profundo, assim, à medida que a gente vai observando também, a gente vai conseguindo lidar melhor com essa questão. E aquilo vai trazer menos sofrimento, porque vai trazer mais alívio, sabe? A gente pode, quando a gente faz isso, a gente pode ressignificar, a gente pode questionar, a gente pode ser mais flexível. Ao contrário, se eu estou fundido, eu sou rígido, tudo me incomoda, eu sou reativo, né? Então, mindfulness nos ajuda a entender isso, entender que nós não somos os pensamentos eles acontecem, mas eu posso observar esses pensamentos, falar, tá tudo bem pensar, tá tudo bem. Em outros momentos eu posso observar um pensamento e eu posso questionar, isso que eu estou pensando que é real, é uma veracidade, né? Podemos chamar em terapia cognitiva de questionamento socrático. Né? Por exemplo, quando eu penso, eu tenho que, né? Eu não posso parar, eu tenho que fazer isso. Aí eu preciso pensar, eu estou pensando que eu não posso parar. Eu estou pensando que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Será que eu realmente tenho? Então a gente precisa questionar esses pensamentos, porque senão eles ganham força e a gente toma isso como uma verdade. E se isso acontece repetidas vezes, se torna uma crença muito rígida. E a gente se apega a essa crença. E a ansiedade, ela traz muito sofrimento a partir disso. Então, mindfulness nos ensina a perceber isso, né? E a partir dessa percepção, a gente consegue fazer escolhas. Então, Gilmara, existe um treinamento para a gente conseguir lidar melhor com essa ansiedade e para torná-la nossa amiga, né? Então, a gente vem aprendendo a ressignificar pensamentos, né? Não ficar grudado, entender que a forma como eu penso, eu posso ser mais flexível, né? No que se refere a esses pensamentos. Eu posso olhar para esses sintomas físicos, emocionais e falar, está tudo bem. É claro, isso esbarra naquela sua pergunta, até que ponto ela pode ser patológica? Já tem mais 1, 2 semanas que está muito difícil, talvez seja importante procurar ajuda profissional, né? Porque em muitos casos, a pessoa vai deixando, ela só procura ajuda quando ela realmente adoece, né? Só faz uma atividade física quando ela tem uma doença e o médico fala, agora você tem que fazer atividade física. Sim. Esse parêntese que eu queria colocar, porque eu já te perguntei do mindfulness, perguntei sobre as práticas, porque estava no embalo, mas tem uma pergunta que é a seguinte: a ansiedade pode ter relação com outras doenças? Porque, assim, às vezes a pessoa só de te ouvir e pensar na ideia de, tipo, o quê? Eu aceitar a minha ansiedade, esses sintomas que me fazem tão mal, que me fazem sofrer dessa forma, eu falar que tá tudo bem, não tá tudo bem nada, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa também não consegue perceber, ela tá tão mal, né, que ela não consegue perceber que ela precisa dessa ajuda, né? Então, assim, eu queria deixar essas perguntas para você também, em relação a outras doenças, né, ansiedade ligada a outras comorbidades, e também em relação quando a pessoa não consegue perceber, assim, dessa forma, tipo, nossa, eu preciso sentir, deixar minhas emoções virem, sentir aqui tanto o físico, né? Sentir o que. Então, às vezes a pessoa não vai ter mais esse sofrimento de conseguir trazer para o momento presente. E aí, eu que já passei por isso várias vezes na minha vida, eu percebo que a presença de uma outra pessoa sempre me ajudou. Né? Foi a partir da presença de uma outra pessoa me ajudando e eu conseguindo voltar através da respiração, da consciência, que eu consigo fazer isso hoje sozinha.
Mas isso tudo eu tive ajuda de psicólogos, eu tive tratamento terapêutico, psicoterapêutico, né? Então, assim, cada pessoa vai buscar de uma forma. Para as pessoas que sofrem da ansiedade de uma forma ok, no sentido assim, eu vejo que eu não estou no meu limite, então eu consigo trazer aqui para a consciência, eu consigo falar que está tudo bem, consigo voltar minha respiração normal. Perfeito. Mas e para as pessoas que já estão assim, que já virou crônico mesmo, que a ansiedade já influenciou para a pessoa estar depressiva, o que você assim orienta? Sim, essa Acabou que eu pergunta é fiz umas muito... 2 ou 3 perguntas ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Essas perguntas são ótimas também, né? Veja bem, então a gente está entendendo que a ansiedade ela é importante, ela é nossa amiga, ela nos protege do perigo, ela nos leva para o futuro, para fazer as coisas que são importantes, que são valores para nós, né? Porém, se passa uma semana, 2 semanas, eu vejo que esses sintomas estão muito intensos, o que acontece? Já é um sinal. Então, veja como ela é importante, né? Uhum. Você começa a ter sintomas mais agudos, e o que isso significa? É o seu corpo falando para você fazer alguma coisa, para você tomar alguma decisão. Porque se não fossem esses sinais e sintomas, você já poderia passar de uma doença aguda imediata. Assim. Então, o corpo ele dá sinais, olha, tem algum excesso. Não, observa aí. Observa, toma consciência do que está acontecendo. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus comportamentos? Como é que está esses pensamentos aí? Tem alguma coisa que você tem que ressignificar e tudo? Então, assim, a gente precisa de um processo para estar explicando isso de forma mais clara. Mas vamos entender mais uma vez. Você tem sintomas ansiosos e está tudo bem. Começou a ficar mais intenso, já é preocupante. Então, você precisa fazer alguma coisa para cuidar disso. Em muitos momentos, a terapia é o mais indicado. Lembrando que não procure terapia quando já a bomba tiver estourado, né? Se puder, para o autoconhecimento, principalmente, para aprender o que a ciência tem de melhor para oferecer, procure um profissional, né? E você vai viver muito melhor do que você vive, certamente. E aí, mas se a pessoa não faz, se ela não reconhece o problema, se ela reconhece e continua vivendo daquele jeito, ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Que aí, no caso, encaixa em critérios, né, do DSM, que é o livro Diagnóstico de Estatística dos Transtornos Mentais que os psiquiatras utilizam para validar a sua doença. Aqui, você tem ansiedade, você tem ansiedade generalizada. Então, dessa ansiedade, você pode passar para uma ansiedade generalizada, que é uma ansiedade ainda mais alta. Então, a gente vai tendo as escalas, né? E aí significa que a pessoa, às vezes, ela fica ansiosa o tempo todo, né? O tempo todo muito ansiosa, com diversos desses sintomas. E aí, quando isso vai se agravando, talvez ela procure um médico, né? E procurando, não procurando, se ela não busca se cuidar, né, com terapia, com tratamento médico, com tantas outras atividades que são importantes para o autocuidado e tal, torna-se necessário, em muitos momentos, a pessoa tomar medicamento, né? E aí, em casos mais graves, e isso pode possibilitar melhora ou não, dependendo do contexto, porque a pessoa vai deixando, e aí ela pode desenvolver depois também uma depressão. Então, muitas pessoas que têm depressão começaram com uma ansiedade que foi evoluindo. E ela desenvolve depressão e depois ela pode desenvolver outros transtornos, né? Como quando você diz, né, Gil, sobre a sua necessidade de ter alguém por perto nos momentos de ansiedade. Então, é muito comum, né, em transtornos de ansiedade, esse tipo de comportamento. Né? E existem vários tipos de transtornos de ansiedade. Ou seja, a ansiedade evoluindo, você pode ter fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de pânico, que é muito comum nessa sua necessidade de ter alguém por perto, né? Ou medo de não sair de casa, ou todos esses sintomas bem agudos que vêm, duram alguns minutos assim, mas depois eles dão uma acalmada, então a pessoa tem crises recorrentes, né? E isso pode estar associado a diversas outras comorbidades que a gente fala que são os transtornos associados. A pessoa tem
ela tem transtorno de ansiedade generalizada, ela tem também transtorno de pânico, ela desenvolveu também uma depressão. Então, geralmente, se tem um transtorno, é bem possível que ela tenha outros transtornos, né? E isso vai exigir um acompanhamento, talvez, para o resto da vida. Acompanhamento médico, acompanhamento psiquiátrico, né? Em alguns casos não tem cura, mas tem um controle com terapia e medicação. Então, a gente precisa pensar não só como forma de prevenção, mas principalmente como forma de autocuidado, né, sobre a ciência e tudo que ela tem para nos oferecer. Porque nós podemos, a partir do momento que a gente vai se conectando mais consigo mesmo, e aí entra no mindfulness, né, nós podemos entender que existe outras formas de pensar, outras formas de sentir, comportamentos que podem gerar prazer, e a princípio a gente acredita que não, né? Por exemplo, quando a pessoa às vezes diz, eu não gosto de atividade física, eu sempre costumo perguntar assim, você não gosta de qual atividade física? Ah, eu não gosto de academia e caminhada, eu fiz esses dois, mas não gostei. Aí eu pergunto, mas você fez só duas atividades físicas e não gostou? E quantas vezes você fez? Aí eu fui um mês. Então, assim, a pessoa tem crenças rígidas e ela busca subsídios que favorecem aquela crença, sabe? Ah, é muito difícil, eu me senti mal, eu sinto uma dor nas pernas e tal. Claro que alguns casos realmente são muito sérios. Então, quando a pessoa poderia pensar de forma mais assertiva, no sentido assim, quantas modalidades esportivas tem aqui na minha cidade? Quantas que eu já experimentei? E essas que eu fiz, se eu ficasse um pouco mais, se eu fizesse um pouco mais, 6 meses, um ano, né, será que eu não poderia começar a gostar daquilo? Né? Então, às vezes, a gente não precisa pensar que a gente tem que gostar de algo. Mais uma vez, o Caligares, né? Nós não precisamos buscar só coisas boas, bons sentimentos, nós precisamos buscar coisas interessantes. E aí, as emoções positivas são consequências das coisas interessantes que a gente faz na vida. Com certeza. E assim, o que a gente não pode esquecer, né, Ivana, porque hoje a gente quer tudo muito de imediato. Então, assim, as técnicas que você tem falado, né? A gente pensa que às vezes a gente falando, não, tá tudo bem, eu vou começar a fazer essa técnica agora e vai passar e não vai voltar. E não é bem assim. Porque hoje, ontem mesmo a gente estava comentando sobre isso e nas últimas lives, que tipo, tudo é interligado, a gente precisa trabalhar tudo junto, né? Então, assim, então o Evandro falou que se eu conseguir fazer essa técnica, tá tudo bem. Se eu não conseguir, eu vou procurar um psicólogo e vai ficar tudo bem. Ou então eu vou procurar um psiquiatra, vou tomar um remédio e vai ficar tudo bem. E não é assim que funciona, né, Evandro? Cada Exato. pessoa tem o seu processo. E então você vai pensar, como se você estivesse jogando a responsabilidade na mão daquele profissional, e isso não vai resolver a sua ansiedade, né? Então, como você disse, a questão da atividade física, né? A meditação, tantas outras formas que a gente pode buscar para estar aliviando aí essa ansiedade, né? E a primeira delas, mais uma vez, vamos repetir para quem vai entrar depois, que a ansiedade, ela é nossa amiga, né? Ela vem para nos avisar alguma coisa através do nosso corpo, né? Através dos nossos sentimentos, sensações, emoções. Né? Então vamos ficar ligados aí nelas. E, Evandro, eu estou super curiosa para você passar para a gente aí uns minutinhos aí, se for possível, né? De uma técnica de mindfulness, porque eu sei que é sua, né? Uma das suas especialidades. Você acha que dá certo? Sim, com certeza. Vamos lá. Só antes, a Lígia comentou aqui, né, que a gente precisa pensar nos resultados. E aí é isso mesmo, Lígia, eu penso que é por aí, porque a gente fica muito focado na sensação de bem-estar, na sensação de prazer, nas alegrias, né? Nós precisamos sempre estar se sentindo bem, e essa é uma crença, uma necessidade que a gente tem, está tudo bem, nós precisamos de conforto, de afeto, mas existe uma necessidade humana mais básica, né, que é evoluir, crescer,
fazer algo da nossa vida, né? Ajudar pessoas também e tal. Então, nós precisamos realmente fazer esse movimento que nós chamamos de movimento de vida. Né? Porque, veja bem, nós, o tempo todo, ou nós estamos fazendo um movimento de vida, ou nós estamos no movimento de morte. Né? O que é o movimento de vida? Quando eu faço atividade física, quando eu me alimento de forma saudável, outra coisa que é importante para a ansiedade, quando eu durmo bem, né? Quando eu busco coisas interessantes na minha vida. O que é movimento de morte? É quando eu penso nas minhas compulsões, nas minhas repetições, é quando eu procrastino, é quando eu não faço aquilo que é importante. E se eu não estiver fazendo nada da minha vida, eu estou no movimento de morte. Eu estou na zona de conforto e não saio dela. Eu estou no movimento de morte. Isso significa que eu tenho mais chance de ir adoecendo, que seja lentamente. Eu tenho mais chance de ficar triste com mais frequência. Então, veja, às vezes eu não quero fazer algo porque vai me trazer emoções, sensações dolorosas, mas se eu não faço, essas sensações elas vêm em dobro. Assim, né? Elas vêm muito mais intensas e com muito mais problemas. Então, a gente às vezes... Aceitar, né, Evandro? Sim, Aceitar exatamente. uma forma de enfrentamento. Sim. Shinahan fala que a meditação é um encontro sereno com a realidade. Então, essas técnicas, muitas delas, elas vêm da meditação. Então, veja, é um encontro sereno com a realidade. Veja bem, ele não diz que é um encontro com a realidade serena, ou seja, com a realidade feliz, com uma realidade feliz, idealizada. Não. É um encontro sereno com a realidade. Então, veja, se a realidade é dor, é desconforto físico, é ruminação, eu me encontro com isso e falo, deixa eu conhecer isso melhor. Por que isso está acontecendo? De onde isso vem? Como que eu lido com isso? Entende? Então, isso para mim, por exemplo, Gil, não era tão claro quando eu me formei em psicologia. Eu fui fazer especialização e alguns professores trouxeram mindfulness, né, de que vinham de outros estados, e era simplesmente, naquele momento, uma prática onde a gente sentava numa postura com a coluna ereta e a gente começava a observar o nosso corpo, observar a nossa respiração. E aí, veja, eu quis fugir dali, eu quis sair correndo. Aquilo, para mim, foi muito aversivo naquele momento. Por quê? Porque eu estava muito identificado com as minhas ruminações, com os sintomas da ansiedade, sempre fui muito ansioso, a minha família e tal. Né? E aí, eu tive muitas dificuldades, porque existe um condicionamento, existe uma história de vida, existe uma forma padrão de funcionar. E a gente pensa que é assim, tá pronto, eu nasci assim. Mas hoje a gente sabe, estudos em epigenética mostram que o nosso DNA ele pode mudar, os genes mudam. Se você herda muitas coisas dos seus pais, né, como assim, padrões de pensamento, na verdade, algumas questões fisiológicas, a forma como você, por exemplo, se manifesta, seus olhos, nariz, aí você pensa, eu tenho os olhos do meu pai, o nariz da minha mãe e tal. Algumas coisas a gente não muda, mas estudos em epigenética dizem que se seus pais não tinham hábitos saudáveis, por exemplo, e você começa a ter mais hábitos saudáveis, né, cuida mais da mente, cuida do corpo, cuida da espiritualidade, isso muda os seus genes. E você, tendo filhos depois, você passa esses genes saudáveis para os seus filhos. Então, a gente precisa buscar o conhecimento. E voltando para o mindfulness, né, vocês perceberem como é que é a nossa mente. A gente vai e a gente volta. Então, o problema não é a gente distrair com constância, com frequência, mas sim não voltar, ficar ruminando, ficar lá viajando, como a gente costuma dizer. Então, nós precisamos o quê? Percebe quando você distraiu e volta. Quantas vezes for preciso no dia a dia. Esse é um treinamento importante para a ansiedade. Então, no momento que você está ali tomando banho, ou está comendo e está distraído, pensando no que você fez ontem, o que vai acontecer no futuro, que você está preocupado e tal, você observa que você está distraído, que você está ruminando. Observar já é importante para acalmar as amigas.
E aí você traz a atenção para o seu corpo ali no banho. Sente a temperatura, sente a mão, né, você ensaboando seu corpo, o cheiro, escuta os sons, esteja presente. Na hora da alimentação, mesma coisa. Eu costumo dizer que às vezes a gente está ou come rápido demais, ou come devagar demais, mas sempre distraído, sempre ruminando, sempre identificado com as coisas que a gente tem que fazer, digamos assim, quando a gente pensa em ansiedade, né? Então, o que a gente precisa fazer? Toma consciência que você está comendo alguma coisa. E respeite o seu corpo, né? Feche os olhos por um instante, sente o gosto. Come aquilo que você está comendo como se fosse a primeira vez que você estivesse comendo algo. Mas aí logo vai vir a mente que julga, que critica, isso é ruim, eu não gosto disso e tal, ou isso é muito bom. Não dê muita atenção para essa mente tagarela. Continue com a curiosidade, continue observando, continue sentindo, continue percebendo detalhes que você só consegue perceber se você estiver consciente, se estiver presente, sabe? Então, isso também é treinamento. Então, a gente precisa dessas pausas, na hora do banho, na hora da comida. Quando você tem uma rotina mais pesada, você pode sair lá fora um pouco, né, e observar a paisagem, o verde, as florestas, os prédios, as pessoas passando, os carros passando, com abertura, com curiosidade, né? A forma de contemplação, né? Que eu já havia comentado com você. Eu vou pedir 10 segundinhos. Ao vivo é muito engraçado, né? O banco que eu estou sentada, ele acabou de quebrar. Vou só trocar de cadeira aqui, pessoal. Porque isso está me tirando a minha concentração, não estou conseguindo ficar plena aqui, com atenção plena. Me desculpem. Aproveitar para mandar um abraço pro meu pai, que acabou de entrar. Evandro, sinto muito, mas você estava falando em relação a gente fazer as coisas com calma, com tranquilidade, né, para a gente comer com calma, ver o que está comendo. Exatamente. A gente se orientar pelos sentidos, é assim que a gente consegue estar presente, né? Porque mindfulness, mais uma vez, é estar atento, estar presente. Existem inúmeras definições, mas a gente, nesse momento que a gente pode partir para essa, de estar consciente, estar atento com aquilo que você estiver fazendo, com abertura, com gentileza, né? Mais uma vez, nós precisamos treinar isso desta forma, porque treinando essa amabilidade, treinando essa com autocompaixão, né, com amor próprio, a gente consegue ter mais saúde, né? Nós conseguimos lidar melhor com a ansiedade, tratar a ansiedade dessa forma. Ou seja, se tratar como geralmente a gente trata pessoas queridas, né? Então, naquele momento que você fecha os olhos e sente algo que você está fazendo, você está se tratando com essa ternura, com esse carinho. Então, nós precisamos fazer isso mais vezes, né, no nosso dia a dia, seja nas coisas que a gente observa, seja nas coisas que a gente sente no corpo. Então, uma prática também interessante é você observar agora o seu corpo nesse momento, né? Por exemplo, você, Gil, você que está na sua casa, você pode perceber as sensações dos seus pés. Talvez você esteja sentado com os pés no chão, como estamos, né? Qual que é a sensação que está aí nesse momento nos seus pés? Né? Quais são as sensações das suas mãos neste momento? Observe, toma curiosidade, né, com isso que está acontecendo. Só observa. Só que logo a nossa mente vai distrair, a gente já vai pensar em outra coisa. Como a gente está falando de ansiedade, provavelmente vai na frente, né? E a gente pensa no que a gente tem que fazer amanhã, ou que a gente tem que fazer aqui depois da live. Quando isso acontecer, você só percebe isso acontecendo. E diz, está tudo bem, eu me distraí. E volta. E continua prestando atenção ali no seu corpo. Sabe? Veja, a gente está falando de alguns segundos no seu dia. É claro que existem outras práticas mais intensas que potencializam, né, os nossos objetivos, mas isso já ajuda muito, se você começar a praticar isso. E se você quer sair correndo, quando você observa isso que está acontecendo, existe mais um motivo pelo qual você precisa treinar, porque é provável que sua ansiedade esteja muito alta.
né? E você sabe que a ansiedade ela vai crescendo, né? E chega um momento que você pode ter muitos problemas com isso. Então, a gente tende a fugir. Quantas pessoas, por exemplo, né, Gil, nessa época de quarentena, não está sabendo o que, que faz em casa, porque não está se suportando. Você não está suportando as pessoas próximas, você não está se suportando, porque você não consegue sentir solitude. Você só consegue sentir solidão. Você não gosta da sua companhia, não aprendeu, na verdade, a conviver com ela, né? Então, é fundamental a gente tomar consciência de que nós podemos viver melhor com nós mesmos. Só assim nós vamos conseguir melhor com as outras pessoas. Uma pessoa que tem dificuldade de conectar com os outros, está sempre agressivo, sempre reativo, fugindo, não está presente, não olha nos olhos, não fala com assertividade, não se conecta, é uma pessoa que provavelmente está nesse caminho de movimento de morte, ela está adoecendo, ela precisa de ajuda, talvez não reconheça, né? Ela não sabe o quanto que é possível viver melhor, com mais saúde, com mais dignidade. E viver melhor, lembrando, não é ausência de tristeza, não é ausência de ansiedade, porque essa vida não existe, sabe? Viver melhor é a gente aprender a estar com, aprender a estar com, viver a vida. Então, eu estar com ansiedade e ela não é mais minha. Eu aprendo a estar triste e está tudo bem. A tristeza vem e vai. Às vezes ela demora um pouco, mas ela também traz um sinal, traz um recado, né? Então, aprender a estar com e viver a vida, né? Estava até falando também essa semana com um cliente. Imagina que você compra uma moto e você vai fazer uma longa viagem de dias. Nessa longa viagem é possível que você encontre pela frente tempestades, noites frias ou noites muito quentes ou dias muito quentes, né? Que você possa encontrar, às vezes, talvez você encontre dificuldades ali no seu veículo, talvez você sinta solidão, talvez você sinta tristeza em algum momento, ansiedade em outros momentos, mas você está vivendo a vida, você está aprendendo a estar com. Então nós precisamos entender que as emoções, os sentimentos, eles não são monstros. E se a gente entende eles como monstros, a gente vai estar sempre querendo fugir, brigar, ou nesse sistema de recompensa, está sempre fazendo algo, e a gente acha que está vivendo a vida, né? Então, muitas pessoas dizem, a gente tem que aproveitar a vida. Aproveitar é diferente de apreciar. Sim. Aproveitar você não está sentindo, você está fazendo um monte de coisa, você está viajando muito, mas você não está apreciando. Será que está? Se sim, que ótimo. Esse é o objetivo da vida. A gente apreciar, a gente sentir, a gente se conectar conosco mesmos, com amabilidade, com autocompaixão. E quando eu estou sofrendo, eu ponho a mão no meu peito e reconheço. Esse é o momento de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Eu já passei por isso algumas vezes, vou passar outras vezes. Nesse momento tem um monte de gente passando por isso. E está tudo bem. O sofrimento ensina. O sofrimento nos torna pessoas melhores. A vida não é feita só de sofrimento. Então, nós precisamos falar assim com a gente, se tratar dessa maneira, né? E aí a gente está treinando caminhos neuronais de calma, de cuidado, de afeto. E quanto mais você faz isso, mais você vai sendo condicionado a isso, mais o seu cérebro vai sendo condicionado, que aí vem todo um outro trabalho de reestruturação cognitiva, sabe, de inteligência emocional para você lidar melhor com as suas emoções, e as mudanças de comportamento que estão relacionadas a crenças disfuncionais e tal, né? Então, seguindo a prática, nós podemos sentar nessa posição confortável. Você quer falar? Eu vou precisar Vou te pausar só um minutinho para a gente voltar numa outra live para fazer a prática, porque ela vai finalizar agora em 20 segundos. Aí já voltamos Ah, nesse minuto, tá bom, pessoal? Continue conosco para a gente fazer a prática junto com o Evandro, tá bom? Já voltamos. Obrigada.